Linda. Amém? Esse Deus é tremendo. Esse Deus é soberano. Amém? Pode se sentar um pouquinho. Que louvor abençoado. Que louvor abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Pegue aí o seu dízimo e oferta. Nós vamos ofertar ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Estende suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua presença e consagramos, Pai, diante do Teu altar agora, dízimos e ofertas. Pai, eu venho agora pedir, Senhor, que o Senhor derrame bênção sobre aqueles que estão ofertando. Senhor, que haja abundância. Senhor, que haja prosperidade sobre esse lar. E peço também, Senhor, aquele que não tem condição de estar ofertando diante do Teu altar, que o Senhor providencie, traz a bênção sobre eles, que precisa, Senhor, de uma porta de emprego, que precisa, Senhor, da Tua graça, venha derramar para que Ele venha te ofertar. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. A igreja diga amém, amém. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje? Erga a sua mãozinha. Como é que você chama, minha linda? Débora. Como é que é o seu nome, irmão? João. Eu falei, pastora, aquele irmão senta aqui, senta ali. Eu nunca perguntei o nome dele. João, que bom que você trouxe a Débora. Débora, seja muito bem-vinda. Aqui é uma casa que acolhe, viu? Que Deus te abençoe. O que a gente vai dizer a ela? Visitante, seja bem-vinda, Débora. Volte sempre e conte conosco. Depois ainda um abraço aqui, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Hoje tem Libras. Estou eu também tentando falar aí. Libras, já pensou? A pastora já fala mais do que o homem da cobra e vai falar em Libras também, aí tá bom. Obrigada aos músicos, aos vocais, aos diáconos, aos intercessores, todos que estão trabalhando aqui. Esse ministério é uma bênção. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé e, sem demora, a gente vai pela palavra. Hoje começa uma nova etapa. Eu não sei se vocês vão colocar aqui o mês de julho. Amém? Vamos colocar arte? Qualquer coisa eu vou ler aqui. O tema da nova campanha é Mostrai-vos a Tua Glória. É um novo tema, né? E hoje o tema que foi dado para mim. Você vai ver os montes e você vai entender o porquê. E o meu é o orvalho que desce de Hebrom. Amém? Olha ali que benção. Então, abre comigo lá em Salmos 133. Salmos 133. Posso ler? Quão bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba e a barba de Arão. E desce sobre a gola das suas vestes. E como orvalho de Emon,
que desce sobre os montes de Sião. Ali é o Senhor que ordena a bênção e a vida para sempre. Estende as suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, com tanta humildade que eu subi sobre este púlpito, e eu peço, Pai, que o Senhor olhe agora para esse vaso de barro, que não tem formosura, porque eu não quero me aparecer, mas eu quero que a Tua presença seja resplandecida sobre a minha vida. O que importa é a Tua presença, que vai descer, Senhor, sobre essa igreja, como o orvalho que desce em Sião. Desce, Espírito Santo, sobre a Tua igreja agora. Toque esses corações que precisam, Senhor, de um abraço, Senhor, de um consolo e da Tua paz, soberano Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Como é que pode? 3 versículos e a gente pode tirar tantas coisas dele. E aqui eu quero compartilhar algo com você. Esse salmo é a excelência da união fraterna. Quer dizer, em comunidade, em unidade, o povo de Deus precisa se viver. E eu quero falar com você a cada versículo aqui, e eu quero que o Senhor Deus venha tratar sobre a sua vida. Amém? Como bom e agradável, os irmãos que vivem em união. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos numa noite fria, para vocês são frio. Para mim, eu confesso que eu já estou sentindo calor. Para quem é novo aqui, viu, João? Eu sou de Campos do Jordão. Então, para mim, isso aqui está marcando o quê? Uns 20 e poucos graus aqui. Para mim, está bem. Então, é o seguinte, a gente vive nessa união, nesse calor, sabe? Na presença de Deus, buscando o Senhor Jesus. Olhando um para o outro e podendo realmente enxergar o irmão como ele é. Essa é a palavra que o Senhor quer tratar conosco hoje. E algo muito importante que esses versículos o Senhor me chamou. Primeiro é a unidade. Fala comigo, unidade. Depois, unção. E depois vem o orvalho, que significa a presença de Deus. Quando uma igreja reunida, nesses pequenos versos, entende essa palavra que é tão simples e começa a praticar, a presença de Deus começa a passear sobre a igreja. E é tremendo aquilo que Deus vai fazendo sobre mim, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu consigo começar a enxergar o irmão que está do seu lado. Dá uma olhadinha aí, o irmão que está do seu lado. Olha aí. Está vendo? Tem pessoas que estão novas, que a gente ainda não sabe o nome. Vai até ele, converse com ele. Pergunte, como é que você chama? Estou vendo ali um casal, que ainda não cheguei. Ela de cabelo comprido, ali de óculos. Eu vou perguntar seu nome depois. Vem aqui, viu, irmã? É você mesmo. Ele de barba, que eu não conheço. A irmãzinha que está na frente da Débora também. Depois eu quero saber o seu nome. Porque é importante o corpo de Cristo conhecer quem está na nossa volta. É importante eu poder enxergar o irmão que está sentado junto comigo, para que ele venha conversar, compartilhar as bênçãos, as graças e as lutas. Isso é o corpo de Cristo. Isso é a igreja. E quando a gente se vê a esses salmos, uns dizem que, além da fraterna aqui, quem escreveu foi Davi. E no momento, segundo os estudiosos, dizem que eles estavam se reunindo, todas as 12 tribos que estavam dispersas. É por isso que esse salmo é tão importante. E outros falam sobre a união da igreja. E eu concordo, tem que ser a união da igreja. E quando diz assim, olha lá no 2, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba e a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes.
quando alguém que está aqui em cima começa a pregar, tem a unção de Deus. Mas tem a unção de Deus, meu querido, minha querida, sobre a sua vida também. Você é corpo de Cristo. O Senhor vai derramar nessa noite uma unção toda especial para a sua vida, para a minha vida, porque eu e você precisamos desse renovo, dessa unção vinda dos céus. E diz aqui, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali é o Senhor que ordena a bênção e a vida para sempre. É o Senhor que está te ordenando. Recebe aí a bênção, vida sobre a sua vida aí, ó. Sabe? Tudo aquilo que para você parece estar morto. Talvez a sua vida espiritual recebe a vida que o Espírito Santo vai derramar sobre você. E como sempre, eu gosto de estudar, fui ver lá sobre o Monte Hermon. Ele fica no norte, né? A gente fala Hermon, alguns falam Hebron. Não, é Hermon, tá? Hermon. Monte Hermon. Então, ele fica ao norte de Israel. Ele tem aproximadamente 2.814 metros ao nível do mar. Então, é um monte muito alto. E no topo desse monte, eu não sei... Aqui, ó, dá para você ver. Dá para apagar um pouquinho só essa luz aqui? Para o povo ver? Vocês estão vendo aí? Conseguem enxergar? E esse é o pico dele. Você vê como ele está bem alto, e sobre esse monte todo, está todo branquinho, que são a neve ali, o orvalho, que quando está numa temperatura muito alta, muito baixa, né? Aquelas gotículas de água se transformam. É como se vocês fossem agora para Campos do Jordão, e está um frio lá. Quando você levanta de madrugada, que você olha para aquele lugar, você vai ver que aquele orvalho da madrugada se transforma numa geada, sabe? Que a água se condensa. De tão fria, se transforma em gelo. E assim é o monte. E quando a palavra fala que desce, ela vai se derretendo e vai indo para o monte de Sião, vai se correndo água ali. Presta atenção, Deus está falando com você. Vai limpando tudo. Vai limpando tudo. Aonde a presença de Deus está, Ele vai limpando tudo. Então, é necessário a presença de Deus estar sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que Ele venha limpar a esse altar, que Ele venha ser Senhor das nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com você, como igreja do Senhor Jesus. Abre comigo lá, em Efésios 4:12. Nós entendemos que, como igreja, nós somos um corpo. Quem concorda comigo, amém? É um corpo. Quando nós olhamos para o nosso corpo, nós sabemos que cada membro do nosso corpo tem uma função. Porém, a nossa cabeça vai pensar. E a cabeça da igreja é quem? É Cristo, quem vai nos conduzir. Vamos ver isso? Por que é isso que o Senhor vai falar conosco? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então, é a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer, eu e você vamos trabalhar. Até todos chegares numa unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida e estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes.
Eu e você não podemos mais ser inconstantes. Acredita ou não acredita em Cristo? Nós temos que ser firmes. Como as crianças que são levadas ao redor de todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens e pelas astúcias de invenções ao erro. Amados, nós não estamos mais vivendo assim. Nós somos maduros, conhecemos a palavra de Cristo. Pelo contrário, seguimos a verdade em amor, crescimento em tudo que naquele que é o cabeça. Quem é o nosso cabeça? É Cristo. Glória a Deus. Nele, o corpo inteiro, eu e você, estamos, olha, nele, o corpo inteiro, bem ajustados, ligados pelo auxílio de todas as juntas, segurando-se a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós somos ligados como o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E por que eu fiz essa pergunta em conhecer os visitantes? São pessoas que estão vindo até nós, irmãos que estão vindo até nós. Nós, como corpo de Cristo, já maduro na fé, nós temos que dar o auxílio a quem está vindo. Receber com amor, perguntar ao irmão se você está precisando de alguma coisa. Nós precisamos, assim como a igreja lá em Atos, que eu acho lindo, leia livro de Atos todo, você vai ver o início da igreja primitiva. Que amor era aquele, igreja? Que amor era aquele? Eu busco esse amor todos os dias. Eu falo, Deus, me põe amor às almas, assim como a igreja de Atos tinha. Que você possa chegar a essas pessoas e perguntar, está precisando de alguma coisa? Às vezes o irmão não vem, às vezes você entende que é uma dor, é um problema aqui, outro ali. Saiba que eu estou orando por você. Só essa palavra, quando você chegar lá, ora. Tem um grupo de intercessão, a gente vai estar orando. Escreve aí, manda para a gente, porque a gente vai ter prazer em orar pela sua causa. Nós nos colocamos na brecha, sabe, pela sua vida, pela sua causa. Isso é amor. Isso é o corpo de Cristo trabalhando em unidade para que a palavra de Deus seja manifestada sobre a sua vida. Isso é tremendo. E Deus foi falando para mim que esse é o orvalho que Ele coloca sobre a nossa vida, sobre a união do corpo. Abre lá comigo agora em Romanos 12. Romanos 12. Vai dando glória a Deus, hein? Vai abrindo e vai dando glória a Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente se acha grande demais. Se acha sábio demais. E nós, como corpo de Cristo, temos que saber que não é pelas nossas forças, mas sim pela graça. Somos todos, né, realmente pela graça. Olha lá, que pela graça que nos é dada, digo a cada um dentro de vocês, que não pense em si mesmo, como convém, mas pense em si como equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus reparte a cada um. Pois, assim como um corpo, temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. Assim também, nós, embora muitos, somos um só corpo. Em Cristo, em individualidade, somos membros um dos outros. Significa assim, meu amado, eu estou aqui para te servir. E você, vice-versa. A igreja de Cristo tem que ter essa noção de que nós somos servos para servir um irmão que precisa de um apoio, de um carinho,
Gente, é tão gostoso a gente ser recebido com um sorriso no rosto. Não muda a situação? Você chegar num lugar, as pessoas acolher você com um sorriso, seja bem-vindo. Não dá vontade de voltar? Do que você chegar aqui, ninguém olhar mais para a sua cara, sabe? Tropeçar em você e nem ver que você existe. Tem uma diferença. É esse versículo que está dizendo. Não tenho mais que pensar em mim mesmo, mas sim nos outros. Comece a olhar para o outro aí do seu lado. É membro como você. Embora cada um tenha a sua função. Assim como o nosso corpo, para eu caminhar aqui, eu tenho que pensar que eu preciso andar. Fazer esse movimento de andar. Vou usar a mão? Não. Eu vou usar o pé. Para pegar o microfone, não uso o pé, eu uso a mão. Cada um tem a sua função. E isso é tão importante no corpo de Cristo. Tem pessoas que estão aqui, vocês estão vendo, como os diáconos. Esse é um trabalho difícil. Parece ser fácil, mas é difícil. Ficar em pé o culto, servindo a todo mundo. Vocês sabem de uma coisa muito interessante? Para que esse culto esteja acontecendo, é 1 hora antes que essa igreja é aberta. E esses homens e mulheres que estão de azul, que são os diáconos, estão aqui vendo se está tudo certo, se a igreja está limpa, se tem papel lá no banheiro, se está tudo em ordem, para que você seja muito bem recebido aqui. 1 hora antes, sobe o louvor, para passar as músicas tudo certinho, para ser um louvor gostoso, tudo em sintonia, tudo em ordem, tudo em perfeito estado. Assim é tudo feito diante da presença de Deus. E quem vai pregar? Tem que chegar um pouquinho mais cedo, orar, se está na presença de Deus, né? Como hoje, né, pastora? O jejum e oração foi uma bênção, igreja. Eu convido a você a participar do jejum e oração, você que pode. Hoje nós sentimos tanto a presença de Deus. Foi muito bom começar amanhã consagrando a nossa vida diante do altar, buscando a presença. Isso é maravilhoso demais. Vem orar conosco. E isso foi tremendo, para que eu e você pudéssemos sentir a presença de Deus. Eu não posso esquecer que na noite anterior teve intercessão. Vocês vão ver os amarelinhos depois, na hora que a gente estiver orando. Nós ungimos as cadeiras todas e declaramos a presença de Deus sobre este lugar. Declaramos a presença de Deus. Então, para fazer um culto, tem os seus meios para ser executado. Para quando você chegar aqui, você não se preocupe com mais nada, que tudo está em ordem. Se você precisar de uma água, essa irmã, é só levantar a mão, ela vai te entregar. Se você precisar de alguma coisa, a gente vai te ajudar. Porque você é especial. Você é filho, você é amado, você é amada, você é querida. E o Senhor tem prazer sobre a sua alma. Nunca se esqueça disso. Amém? Abre lá comigo agora. Glória a Deus, eu tenho que correr aqui. Em 1 Colossenses. Nós estamos falando do corpo. A unidade do corpo, cada um com a sua função. Isso é tão bonito, tão maravilhoso. 1 Colossenses. Eu vou pular alguns capítulos, se não dá tempo. Mas lá na sua casa você leia, tá bom? Eu vou ler o 10. Eu leio o 10 e depois eu vou para o 18, tá bom? Assim oramos que possamos viver de maneira digna, aguardar em tudo e frutificando toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Vou ler o 11 também.
fortalecidos com vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria teremos toda perseverança e paciência. Assim como o corpo. Vai lá para o 18. Olha que lindo o que Paulo fala de Cristo. Olha, ele também é o cabeça. Quem é a cabeça do corpo? Cristo. Que é o cabeça, e também é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênio dentre os mortos, para que tudo tenha em primeiro lugar, porque foi a vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E aqui eu quero voltar lá no 13. Por que ele fez tudo isso para mim e para a sua vida? Ele nos tirou dos domínios das trevas, nos transformou para o reino do seu Filho e nos deu como redenção a tudo isso, que permanece, e isto é o perdão dos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele veio para cá, teve morte de cruz. Ele redimiu a minha vida e a sua vida quando nós aceitamos a Ele como único, suficiente Salvador. E que antes nós vivíamos em trevas, hoje nós vivemos na luz. Nós somos considerados filhos de Deus. E por isso, nós fazemos parte desse corpo que é de Cristo. Nós nos tornamos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E como diz a palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a minha e a sua vida, meu irmão, que um dia levantou a mão e reconheceu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele nos tirou do pecado. Vivíamos em trevas, não conhecíamos a luz. Por que eu estou dizendo isso? Pastora, que confusão é essa? Não é confusão. Esse é o orvalho que o Senhor Deus nos dá, que é derramado sobre a igreja, que limpa, que purifica, nos tira do lamaçal do pecado, limpa as nossas vestes. É esse orvalho que é passado sobre a minha e a sua vida. Nós nos tornamos limpos através da graça. Hoje, não somos mais tidos como pessoas de vergonha. Hoje nós somos filhos e nós glorificamos a esse Deus que entendemos que é santo. Ele é santo, Ele é puro. Então, quando nós entramos ao Santo dos Santos, nós podemos realmente nos reclinar e falar: Pai querido, eu estou aqui, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço que não sou nada, só o Senhor é tudo sobre a minha vida. Essa é aquele versículo que está lá. Vamos voltar. Lá em Salmos. Lá no finalzinho dele. Glória a Deus. Cadê você, meu filho? Lá em Salmos, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu comprei você através de sangue, do sacrifício de Jesus. Antes você vivia em condenação, e hoje eu te dou um orvalho que é colocado sobre a sua vida, e através da salvação de Cristo Jesus nós somos salvos. Todo o sacrifício que Ele fez na cruz, nós somos salvos, lavados e remidos. E esse orvalho que desce sobre o monte e vai percorrendo toda Sião, é na minha vida e na sua vida, faz diferença. Nós começamos a entender a grandeza e a soberania de Deus. Mas, igreja, para que eu e você possamos entender todo esse salmo, esse pequeno salmo, que é tão grande, sobre nossas vidas, nós precisamos de um princípio.
que eu e você precisamos um do outro. Que sem esse irmão, mais uma vez, dá uma olhadinha do lado. Sem ele, você não vai. Por mais que a salvação seja individual, é você que busca. Mas ele faz parte do corpo de Cristo junto com você. Você precisa dele. Você precisa dele. Uma pessoa só dentro de uma igreja não é igreja. Nós somos o corpo. O corpo tem que estar em função total. Assim nós somos o corpo de Cristo. Que essa palavra venha sobre a sua vida. E agora vamos nos levantar. Nós vamos orar. Preste atenção. E agora eu vou trazer um desafio a você. Olha para aí, para as pessoas que você não conheça. E você vai até ela e vai orar junto com esse irmão. Ó, hoje eu deixo vocês dois ficarem juntos, tá? Que ela é visita. Vão até lá, Débora e o João vão orar com eles. Pastores também, pode orar junto. Se levanta, vão buscar. E a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que vai ser transmitido um para o outro. É difícil, hein? Vai, se aconchega aí. Não perde tempo, não. Vai orar com o irmão. 1, 2. Cata o irmão aí que você não conhece. Pode vir. Ó, tem uma irmãzinha lá. Ô, Cris, ora aí com essa irmãzinha que tá de oncinha aí, ó. Olha. Ora junto com ela. Não deixa ninguém sozinho, não. Não perde a bênção de Deus, não. Vai orar. Pergunta o nome. É seu irmão em Cristo. É membro. Pergunta o nome. Vamos orar juntos. Vai ser derramada a presença de Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua presença agora. Senhor, eu peço que as Suas labaredas de fogo venham sobre a Tua igreja. Em o nome de Jesus. Espírito Santo, mova sobre este lugar agora. E derrama, Pai, a Tua presença, a Tua graça, a Tua unção, Pai. O Teu orvalho sobre a Tua amada igreja. Senhor, nos desperta a realmente a se importar, Senhor,